Oi, eu sou Nádia Camussa e nesse vídeo eu vim trazer uma lista de clássicos encalhados na minha estante. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falo da minha dificuldade em ler clássicos. Acho que desde a adolescência, quando eu comecei a ler, eu sempre procurava livros que me instigassem porque eu não conhecia muito deles. Eu não sei explicar, talvez astrologicamente isso seja explicado porque eu sou de aquário e o pessoal diz que aquário é diferentão, não sei o que. Mas eu gostava desse tipo de livro. Um livro que eu não conhecesse ou que eu não ouvisse muita gente falando era um livro que às vezes eu queria ler. Não que eu não lesse livros que todo mundo conhecesse, até porque eu me formei leitora com Harry Potter. Mas era assim que eu escolhi os meus livros às vezes. Claro que eu tenho alguns clássicos nas minhas listas de livros lidos durante esses anos de leitora, mas eu percebi que principalmente de 2 anos pra cá eu vim lendo muito mais autoras, mulheres, né, contemporâneas, e esse ano, 2021, principalmente muitas brasileiras, e fui deixando os clássicos um pouco de lado. E eu não tô fazendo aqui nenhum juízo de valor do que é melhor, o que não é nada disso aqui, né? Mas tem alguns livros, né, encalhados na minha estante que faz um tempo que todo final de ano e todo começo do ano eu coloco assim na lista de livros que eu quero ler e nunca consigo. Outra coisa é que eu não vou ler esses livros na sequência que eu vou mostrar aqui. Eu não vou colocar tipo, janeiro eu vou ler livro tal, fevereiro livro tal, porque eu nunca consigo cumprir esse tipo de meta, assim, sabe? De dizer que eu vou ler um livro em um mês e ler. Só quando eu tive o meu clube de leitura de poesia que eu conseguia fazer isso. Mas de resto, eu simplesmente não conseguia. Então, quando for no começo do mês, lá no Instagram, eu vou avisar qual é o livro que eu vou ler, para quem quiser ler junto comigo e depois acompanhar o vídeo. Eu tô pretendendo levar 1 a 2 meses em cada livro. Primeiro pela quantidade de páginas, porque pra mim 500 páginas já é um livro que eu levo mais de um mês para ler. E também pela densidade do conteúdo. Eu sei que são livros que vão exigir pesquisa, que vão exigir uma leitura mais aprofundada. Mas vamos lá para a lista. Bom, o primeiro que eu vou apresentar aqui, talvez, bem talvez mesmo, eu ainda leia esse mês, em dezembro, porque ele é um livro emprestado de um amigo nosso, meu e do meu companheiro. Tô querendo ler esse mês pra ver se eu não entro em 2022 com essa dívida. É O Sol é para Todos. Esse livro eu acho que, como eu falei, como eu sei a história inteira, porque eu vi o filme na escola, no ensino médio, então eu acho que por isso eu acabei não me interessando muito em ler o livro. Não que eu acho que a experiência do filme seja a mesma coisa da experiência da leitura, eu não sou dessas, mas acabou que aconteceu isso, assim. Mas eu acho que vai ser uma leitura bem fluida e justamente por eu já conhecer o enredo, talvez seja até mais tranquilo de ler. Eu vou tentar ler agora nesses últimos dias de dezembro. Bom, Ao Farol, da Virginia Woolf, é um livro que eu já comecei a ler e não dei continuidade. E ele é um livro curtinho. Eu fiz essas marcações aqui, marcações de metas de leitura. E na época que eu comecei a ler, apesar de ser grande fã da Virginia Woolf, e eu não consegui engatar na história, né? Como eu falei, eu acho que foi um ano que eu tava muito mais interessada em ler poesia e ler autoras contemporâneas do que essa linguagem mais clássica. Esse livro aqui, gente, Trabalhar Cansa, do Cesare Pavese. Aprendi a falar o nome dele um dia desse, fiquei me achando. Que é um italiano, eu comprei numa Black Friday em 2016, 2017. E eu nunca abri ele, assim, nunca. Não vou dizer que eu nunca abri, mas tipo assim, abri, aí lia uma página do prefácio e não dava continuidade. É um livro bilíngue de poesia e eu acho que o que me deixou afastada dele é porque eu fico achando que ele vai ser muito difícil de entender. Vou ter que parar um tempo pra estudar esse livro, então é por isso que eu demorei talvez esse tempo todo pra ler.
O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. É um clássico, em dois sentidos, tanto, né, de ser um livro que está sempre na lista de melhores livros do século e da história e das pessoas, mas é um clássico também conhecido pela dificuldade, porque muita gente fala que é um dos livros mais difíceis de serem lidos, porque eu sei que inicialmente o autor escreve, né, na perspectiva de um personagem que tem alguma doença cognitiva. Não sei exatamente o que é, então por isso que é difícil, porque como é pela perspectiva dele, algumas coisas não vão seguir um raciocínio lógico que às vezes a gente está acostumado a ler, né? Ele volta muito no passado e no presente sem muita explicação, algumas coisas da perspectiva dele são meio distorcidas, você não sabe o que é real, o que não é, então por isso que é difícil. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, esse aqui é o volume 1, No Caminho de Swan. Bom, né? Esse é outro clássico daquela lista que todo mundo fala tem que ler e que tá em todas as listas e não sei o que. Pô, não tem muita explicação. Eu acho que realmente no final das contas eu só tenho medo de clássico. E aí eu fico achando, vai ser difícil, não tô afim agora. E aí é por isso mesmo. Esse aqui é Sexos, do Henry Miller, que é um escritor norte-americano que viveu muito tempo na França. E eu comprei esse livro meus 20 anos e tal, por aí, porque nessa época eu gostava muito do Henry Miller, já tinha lido outros livros dele, gostava muito de literatura erótica, da Anaïs Nin, que é uma outra escritora que ele, né, teve relacionamento durante um tempo, e aí essa edição tá bem acabada, assim, de sebo, e eu comprei acho que por R$5 no sebo. Como eu gostava muito do Henry nessa época, eu fui saindo comprando vários livros dele, mas aí depois perdeu um pouco o encanto, assim, acho que principalmente depois de eu me assumir feminista e me ver como feminista, porque ele tem uma escrita que carrega alguns estereótipos femininos, tem um tom de misoginia, e aí hoje eu tenho um olhar bem mais crítico, e aí é por isso que eu fui deixando de lado. Mas eu ainda quero ler, nem que seja pra criticar, porque assim, tá na minha estante e eu não quero me desfazer do livro sem ler. Então, eu vou ler este livro em 2022. Por fim, O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, que é um escritor argentino. Ele não nasceu na Argentina, mas ele viveu muito tempo na Argentina e sempre é dito como escritor argentino. Eu sou muito fã do Cortázar, muito fã dos contos do Cortázar, e aí do mesmo jeito do Henry Miller. Eu li alguns livros do Cortázar e aí me apaixonei, e aí queria todos os livros dele. Tenho bastante livros do Cortázar na minha estante. Esse aqui eu ganhei porque na época teve uma época que a edição desse livro ficou esgotado. Tinha uma edição circulando por aí, mas as pessoas diziam que não era muito boa. Agora ele tem uma edição bem legal, que eu não tô lembrando agora qual é a editora, não sei se é a Companhia das Letras, acho que sim. Mas como eu já tenho essa daqui, eu não vou comprar outra. Esse é um livro que as pessoas também falam que é muito difícil. Geralmente os clássicos são difíceis, né? Não sei porquê, ou são ditos como difíceis. Ele não, tipo assim, você pode ler ele, né, do começo ao fim normal, ou pode ler com a indicação que o autor dá, que é meio aleatório. Assim, aleatório assim, é uma página no meio, outra no começo, outra no final. Então é esse jogo, assim, de meio quebra-cabeça. E aí, por causa disso, eu fiquei na minha cabeça que, talvez fosse difícil. E aí fui deixando encalhado aí. Tem gente que idolatra esse livro, tem gente que diz que é muito chato. Então, só lendo mesmo pra eu tirar minhas próprias conclusões. Esse aqui eu acho que vai ser um que vai durar 2 a 3 meses de leitura, porque, né, bem grandinho. Bom, essa aqui é a minha lista de clássicos encalhados. Tem alguns outros ainda na minha estante, mas se eu conseguir ler isso aqui em 2022, eu já vou estar muito feliz. Decidi criar um grupo no Telegram
para ficar compartilhando por lá as minhas impressões de leitura. Então, quem quiser ler algum desses livros comigo, né, e ficar conversando no grupo, entra lá no grupo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu não vou estruturar assim, um clube de leitura, porque ano que vem vai ser um ano bem complicado para mim, de tempo para produzir conteúdo. Eu tô tentando mestrado, vou começar a trabalhar numa escola, então não sei como é que vai ser minha vida, mas quero tentar encarar esses grandões aqui. Esse grupo no Telegram vai ser bem descontraído mesmo. No máximo que eu vou fazer é um cronograma e não vai ter encontro online nem presencial. Ao final da leitura eu pretendo só trazer um vídeo pra cá, comentando como é que foi a minha leitura. Então me conta aí se você já leu algum desses livros, se você também tem dificuldade com clássico ou quais desses livros aqui você ficou com interesse em ler pro ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistirem e até o próximo.